Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Conexão Brasília, com a análise política da semana. Eu sou Marcos Mortari e hoje recebo um convidado especial aqui, o diretor da Ipsos, Danilo Cersosino. É Cersosino? Cersosino, que se pronuncia. Danilo, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Obrigado por atender esse convite nosso. O Danilo lançou uma pesquisa esse fim de semana, a Ipsos, né, de avaliação de governo, de avaliação dos principais nomes aí que podem vir a ser candidatos à presidência da República ano que vem, figuras públicas no modo geral que têm essa possibilidade de transitar no mundo político. A primeira pergunta que eu faço, que a gente viu na pesquisa Ipsos e na pesquisa no meio da semana do Ibope, Michel Temer continua em trajetória de queda de aprovação, né? A desaprovação está muito elevada, a aprovação praticamente zero, se você for considerar a margem de erro e tudo, a possibilidade. O que explica essa continuidade desse movimento? É a agenda de reformas que é impopular? São as denúncias? É o conjunto de coisas? O que explica tudo isso? Danilo, obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos voltar quando o Michel Temer assume. Ele já assume com uma avaliação relativamente negativa e rapidamente ele transforma. Naquele momento ele era uma figura desconhecida aos olhos da opinião pública, porque ele nunca fora um postulante a cargos executivos, ele nunca teve um cargo majoritário, ele nunca participou de uma eleição, né? Ele foi deputado, apenas e tão somente deputado. Portanto, ele não era conhecido por uma agenda, por uma pauta ou por uma bandeira. Ele transformou esse desconhecimento em desaprovação, em rejeição. E isso é fácil de explicar. Logo nos primeiros dias do seu mandato, ele viu uma série de nomes do seu gabinete, do seu ministério, envolvidos em escândalos. Ele mesmo foi mencionado em alguns deles. Além disso, existe sim um reflexo da pauta de reformas. Nós temos outros dados de pesquisa Ipsos que mostram que as reformas, elas além de não terem sido bem compreendidas, elas não são compreendidas à luz do contexto e da perspectiva de médio e longo prazo. Qual que é o impacto que isso tem na minha vida? Fora o fato de que as reformas representam, aos olhos da opinião pública, perda de direitos. Então, por si só, isso acaba afetando ainda mais uma imagem que já era negativa e que se reforçou por conta de corrupção, por conta das reformas e por conta da crise econômica, né? Ainda que os indicadores de desemprego tenham melhorado um pouquinho nos últimos meses, nós ainda temos cerca de 12 milhões de desempregados no Brasil. Com essa experiência que você tem em pesquisa já há muito tempo, existia uma argumentação de que se a economia melhorar, a aprovação volta um pouquinho. Dá tempo até as eleições de ter uma recuperação no nome de Michel Temer e existir um candidato do governismo que esteja em um ambiente mais favorável para ser candidato ao governismo? Falo, por exemplo, de Henrique Meirelles, nomes, até o próprio João Dória, que não depende tanto desse governismo, mas que seria beneficiado de uma agenda dessa, eventualmente. Olhando os resultados de avaliação de imagem desses nomes, o Henrique Meirelles ele é muito desaprovado porque ele é muito associado às reformas, né? Então, dificilmente ele vai conseguir reverter esse quadro em um ano, né? O quadro é reversível? Sim, é reversível, mas se torna muito mais difícil quando você está associado a pautas ou, enfim, a atributos que são muito negativos. Quanto ao Temer, a economia tende a dar sinais de melhora, a opinião pública tende a perceber isso, especialmente agora, se o desemprego de fato começar a entrar num viés numa espiral mais positiva, né? Não creio que há tempo dele fazer um sucessor com uma agenda governista, enfim, um sucessor claramente ligado a ele, né? Ao mesmo tempo, alguns nomes que a gente vê são nomes que tendem, na campanha, a defender alguma questão de agenda de reformas. A gente viu, Geraldo Alckmin já tocou um pouco nesse assunto, a tendência João Dória tratar com um pouco mais de atenção esse tema. Henrique Meirelles é um nome que defende isso. A gente tem muito mais nomes viáveis nesse sentido do que nomes que façam a bandeira contra reformas, por mais que a gente acredite que, em termos eleitorais, é muito mais fácil não defender reforma alguma ou ser contra, de fato, e levantar essa bandeira de eu sou contra uma reforma da Previdência e tal. Como que você vê essa diferença? Quer dizer, são pautas impopulares, mas que os candidatos estão, de alguma forma, percebendo a necessidade de alguma pauta dessa e colocando isso na agenda. É uma ótima pergunta, acho que é uma ótima reflexão. Pessoalmente, eu não creio que esses nomes farão um discurso muito contundente em favor das reformas. É possível que eles façam essa defesa perante, digamos, nichos, né? Perante o empresariado, o mercado, mas explicitamente, por exemplo, numa comunicação de campanha,
eu não creio que isso vai acontecer exatamente para evitar que isso respingue negativamente no cenário eleitoral, enfim, na trajetória daqui até as eleições. Quer dizer, eles falam hoje que é pré-campanha em alguns setores exatamente, só, exatamente. não vai como eu imagino que, até porque tudo indica que o contexto será de muito pouco debate de agenda de país. A gente está caminhando para um cenário muito parecido com 1989, com muita pulverização de nomes e partidos, num contexto em que os partidos estão se reconstruindo o branding, digamos assim, né? Muitos mudando nome, mudando nome, etc. E não necessariamente defendendo uma agenda, né? Não deve haver, em 2018, infelizmente, uma discussão profunda de agenda de país. E isso é muito ruim que seja assim. Então, é difícil que esse tipo de discussão seja feita de maneira tão explícita. A gente deve cair por uma discussão muito mais hostil, porque, de novo, a gente está vendo polarização, etc., e muito menos de discussão de pauta de país, né? Ô Danilo, uma pergunta que tem sido comum desde que Michel Temer assumiu e essa popularidade começou a cair é a questão da comparação com a popularidade de Dilma Rousseff quando ela foi impeachmentada, né? Eu lembro, essa semana saiu a pesquisa Ibope e eles fazem uma pergunta direta com relação a isso, né? Cresceu, se eu não me engano, dos 50 e poucos por cento para quase a faixa lá nos 60%. A percepção de que Temer seria pior do que o presidente Dilma Rousseff. Obviamente que é o presente agora, quer dizer, a pessoa tende a achar que o presente é pior que o passado, enfim, mas o que explica uma popularidade abaixo da presidente Dilma Rousseff e uma perspectiva de que ele não corre tanto risco de ter o mesmo destino de Dilma Rousseff? Quer dizer, tem uma segunda denúncia na Câmara e a gente percebe que pela articulação até a escolha do relator e pela fala sentindo a temperatura do Congresso, muito dificilmente ele vai ter um revés tamanho para afastá-lo do cargo. Por que isso acontece? Como que você percebe essa dinâmica? Basicamente porque ele, ao contrário da Dilma, tem o Congresso ao seu lado, ao seu favor, usando métodos nem sempre republicanos. Em relação a expectativas, a gente tem um indicador para avaliar a expectativa da população em relação à gestão do presidente, né? No caso do Temer, quando ele assume, a expectativa em relação ao futuro dessa gestão já não era muito positiva, né? E essa expectativa, digamos, negativa só veio aumentando. Então não surpreende que, numa pergunta comparativa com a gestão da Dilma, ele se saia pior, até pelo fato de que, de fato, sempre que o atual governante é sempre mais mal avaliado, especialmente no atual contexto. E, enfim, ele não vai sofrer nenhum revés por conta do alinhamento que ele tem com o Congresso. O contexto é outro e, muito possivelmente, todo o cenário, seja perante a opinião pública, o próprio mercado, ninguém tende a querer um segundo impeachment. Então, eu acho que ele se agarra também um pouco, por mais que ele tenha uma má avaliação junto à opinião pública, a opinião pública não está nas ruas, pressionando pela sua queda. Então o Brasil vai ficar no limbo, nesse sentido, por mais um ano. Nas pesquisas vocês percebem um desinteresse da sociedade de participar, uma desilusão com a política? Como que se comportou isso? O brasileiro, via de regra, não é muito engajado politicamente, né? 2013 talvez tivesse sido um momento para criar maior engajamento. Existem hoje núcleos entre alguns perfis de jovens, jovens mais ativistas, etc., digamos, sem querer rotular, mas mais à esquerda, ou mesmo mais à direita, etc., mas não é algo que atinge a população como um todo. São digamos, iniciativas ou movimentos muito isolados, né? O que existe hoje no Brasil é um descontentamento, é um desencanto. Acho que a palavra é desencanto. É um desencanto com o próprio país, com os rumos com o rumo que as coisas tomaram, né? A gente pergunta no Pulso Brasil se a pessoa acha que o Brasil está no rumo certo ou no rumo errado. Nós estamos com 95% dos brasileiros dizendo que o Brasil está no rumo errado há 2 ou 3 anos. Isso é um indicador que pode ser traduzido como um indicador de confiança no país. Se você não tem confiança no país, 95% das pessoas não tem confiança no Brasil. Isso é um povo conhecido pelo otimismo, né? Exatamente. Em tese, o brasileiro é um otimista. Exatamente. A gente pergunta, como você vê o futuro do Brasil? Como você se sente em relação ao futuro do Brasil? Eu diria que cerca de 80% das pessoas se dizem ou preocupados ou revoltados. Então, na verdade, existe essa sensação de
vão ter que começar do zero praticamente em relação a construir um país, entendeu? Existe então a percepção de impotência e ao mesmo Sem tempo dúvida. você, como não tem opções, não tem... O brasileiro não se vê mão. representado pela classe política. Isso também é fruto de uma pesquisa da Ipsos. Nós lançamos essa pesquisa tem um mês mais ou menos. Se você não se vê representado pelo candidato que você acabou de eleger, pelo Congresso, pelos partidos, pelos políticos, você se sente impotente. Isso num contexto de crise econômica, violência numa escalada inaceitável. Então, a sensação de desencanto é crescente, né, nesses últimos anos. A Ipsos, que você representa aqui, é a terceira maior instituição de pesquisa aí do mundo. Até aproveitando esse contexto, essa experiência da instituição até em outras regiões do mundo, é um fenômeno global, não é? Essa questão da desaprovação. O que diferencia o Brasil nessa situação? Quer dizer, essa descrença na política, nas instituições, de certa forma, nos partidos, essa questão da representatividade, as democracias, de um modo geral, em crise. Especificamente no caso do Brasil, acho que a gente está vivendo um período pós-bonança, né? O período de ouro da gestão Lula criou uma expectativa. Só que o Estado brasileiro não correspondeu a essa expectativa. E isso veio aliado a uma queda no desenvolvimento econômico, o aumento da desigualdade. Então, a percepção de oportunidade de perda de oportunidade foi se agravando. A falta de identificação com o Estado, é uma crise de representatividade quando a gente pensa nesse fenômeno global. No caso do Brasil, é uma crise de representatividade após uma era de bonança, digamos, e de tentativa de combater algumas desigualdades, algumas barreiras sociais. Isso não aconteceu. Quando isso não acontece, digamos que os nervos se afloram, né, indo para os polos opostos, né? Então, a tendência é que essas sociedades tendam a radicalizar mais do ponto de vista ideológico. Nos Estados Unidos, por pouco, a gente não teve uma eleição Trump contra Bernie Sanders, que era um candidato, digamos, mais à esquerda, ou enfim, mais radical que a Hillary, sob o ponto de vista do Partido Democrata. Né? E no Brasil, hoje, é muito possível que a gente caminhe para um cenário Lula e Bolsonaro, que também são polos opostos. A gente não conseguiu, especificamente no caso do Brasil, construir uma terceira via. Uma terceira via que faça propostas de agenda de país, e necessidades não faltam para ser discutidas. Essa terceira via nunca foi constituída nesse vácuo de liderança que o Brasil vem vivendo. Em nenhum momento uma terceira via conseguiu se constituir. E aí não é só um problema que o Brasil, que seja exclusivo ao Brasil, né? A gente tem visto isso no mundo inteiro. Danilo, já vou entrar na questão eleitoral para a gente explorar mais, ainda sobre a questão de representatividade, Congresso, governo Michel Temer, no caso. O governo tenta aprovar, mesmo assim, uma agenda de reforma da Previdência. Quando derrubar a denúncia, a expectativa é que tente dar mais tração à proposta para dar um gás final aí. A gente sabe que o calendário eleitoral joga contra uma medida impopular e tem essa questão de representatividade. Quer dizer, um governo que, na pesquisa de vocês, tem 2% nesse momento de aprovação. Com a margem de erro de 3 pontos, se eu não me engano, menos não tem 1. aprovação. De repente? Não, estou brincando, mas... como que vai trabalhar isso? Tem alguma chance de alguma coisa andar nesse sentido? Por essa perspectiva, o que pode ajudar? Nesse sentido, tem muita chance, porque um governo que não tem nenhuma aprovação, praticamente, ele, em tese, não precisa dar satisfação à opinião pública. Então, teoricamente, é um governo que poderia impor todos os remédios amargos que a sociedade brasileira precisa tomar. Sem o risco de cair. Exato. Então, teoricamente, ele poderia e deve, em algum momento, fazer passar a reforma da Previdência. A questão é, com tanta negociação para se segurar no poder e evitar julgamentos, etc., todas as reformas, de alguma maneira, foram retalhadas e virão deformadas ou menos prontas do que a gente precisaria. Faz parte do jogo legislativo, né? Infelizmente faz parte, mas mais do que isso, acho que o que temos a lamentar é que os temas são pertinentes, relevantes, necessários para o Brasil, mas, dado o contexto, foram muito pouco discutidos. Então, esse distanciamento da sociedade
em relação à política e aos seus representantes, acaba trazendo um cenário danoso nesse sentido, porque, ok, ele pode até eventualmente tomar medidas que sejam positivas para o Brasil, mas a falta de discussão é negativa porque elas podem eventualmente não ser positivas. Não então, amadurece as ideias. Não tem amadurecimento enquanto país, enquanto sociedade. Né? Danilo, você falou do ponto de vista presidencial, quer dizer, o Temer pode jogar tudo que não tem muito a perder, né? Não tem um cacife político, nada indica que vai ter uma continuidade aí de uma posição profissional política mesmo, quer dizer, provavelmente vai se encerrar aí depois da presidência, vai ter um período aí, não vai se candidatar, não tem cacife para isso, né? Já não tinha muito cacife. Do ponto de vista parlamentar, há muito a perder, né? Estamos nas vésperas de uma eleição geral. A Câmara, ao contrário do que se imagina, tem uma taxa de renovação até elevada, né? A gente pode discutir a qualidade dessa renovação, né? Mas, de fato, ela existe. Quer dizer, eles têm muito a perder. Você acha que ainda assim teria a chance de uma reforma da Previdência passar pelos parlamentares mesmo, ou a tendência é isso esfriar? Tudo indica que a reforma, com muitas modificações, deve passar. Não creio que isso seja um grande temor para os parlamentares, porque, infelizmente, o nosso sistema não aproxima o parlamentar do eleitor, do cidadão. Então, e isso é dado de pesquisa, as pessoas, via de regra, não sabem em quem votaram, elas não lembram em quem votaram, né? Então, dificilmente ela vai associar o voto do parlamentar a uma causa que foi, na percepção dela, prejudicial, né? Então, não creio que isso, levar em consideração o que a opinião pública pensa sobre as reformas, vai direcionar o comportamento do Congresso. Quer dizer, nem aquelas campanhas de colocar a foto do parlamentar nas redes sociais, em outdoors, em algumas cidades. Pode afetar pontualmente um ou outro, mas não maciçamente. É muito possível que a gente tenha reforma parlamentar por outras questões, pela ojeriza que a população tem hoje em relação a essa questão da corrupção. Existe uma agenda anticorrupção com pouca mobilização social nesse sentido. Então pode ser que sim, a gente tenha uma renovação por uma necessidade guiada pela questão da corrupção, dessa percepção de que o Congresso é ineficiente, etc. Mas, de novo, a gente está tratando a instituição Congresso, os políticos, né? Dificilmente isso vai ser personalizado. Quer dizer, o governo, o apoio, quer dizer, a questão da reforma da Previdência é menos danosa para a imagem de um parlamentar numa eleição do que é benéfica à distribuição de uma emenda que vai ajudar o colégio eleitoral daquele parlamentar. Exato, é esse o cálculo, exato, mais ou menos. Exato. Quer dizer, melhor então eu ser agraciado por alguma emenda que vai ajudar qualquer coisa na região do que... Sem dúvida. Isso é sempre muito mais percebido do que uma... Vamos lá, a gente está falando de um país com pouco senso de coletivo, né? E nós não primamos por pensamento de longo prazo. Então, tudo aquilo que me beneficia, especialmente no curto prazo, é aquilo que eu percebo e valorizo. De novo, nós já fizemos esse experimento em pesquisas na Ipsos e a gente... isso é um traço da sociedade brasileira que a gente vai comprovando mês a mês em vários tipos de experimento. Então, a própria questão da Previdência a gente fez esse tipo de teste, né? É muito possível que os parlamentares que podem se sair melhor na próxima eleição, do ponto de vista de permanência, de reeleição, sejam aqueles que tenham mais associação a benfeitorias que você percebe no curto prazo para si mesmo. Danilo, a gente percebeu essa semana um choque a mais aí na história dos choques institucionais, Supremo contra Senado. Só para o leitor entender, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar o senador Aécio Neves do cargo por decisão aí da primeira turma, né? Não é uma decisão completa, né, no pleno. E essa decisão foi encaminhada para o Senado. O Senado tem a possibilidade, em tese, na expectativa de muitos senadores, é que eles têm essa atribuição de ratificar ou retificar essa decisão, né? Aprovar, de fato, e cumpri-la, ou derrubar e ficar por isso mesmo, né? O Supremo fez uso de uma atribuição do Código de Processo Penal e existe a questão constitucional que não prevê afastamento, apenas prisão com a Casa Legislativa decidindo aprovar ou não a decisão. A gente caminha para um imbróglio complicado nas próximas semanas. Primeiro,
do ponto de vista das pesquisas do brasileiro, a questão institucional, a confiança nas instituições, como que anda essa discussão? E outra questão, judiciário. O judiciário normalmente ficava um pouco à margem de toda essa rejeição. Era uma instituição que tinha mais confiança, mas com esse protagonismo dos magistrados, a gente percebeu uma piora nisso. Você pode falar um pouquinho? Nós medimos com alguma frequência a confiança do brasileiro em relação às instituições. O que se vê nos últimos 2 ou 3 anos é uma desconfiança generalizada em relação a partidos, políticos, governos, a Congresso, etc. Tudo que diz respeito à política. Tudo que diz respeito à política. O Judiciário e a Justiça, eles eram instituições com maior índice de confiança. As pessoas confiavam mais. Ainda confiam mais, mas isso caiu um pouco. Essa queda na percepção de confiança nas instituições do Judiciário e da Justiça, inclusive, refletem na desaprovação das figuras do Judiciário. Tá? Porque quando surge a Lava Jato como quase que um símbolo ela tem um messianismo, um sebastianismo, digamos assim, em relação ao combate à corrupção, o brasileiro trata a Lava Jato quase como acima das instituições da justiça, né? Então não é o Judiciário, não é a Justiça brasileira, é a Lava Jato, e mais do que isso, em algum momento, era o Sérgio Moro. A partir do momento em que a operação perde um pouco a percepção de que vai transformar o Brasil num país sério, de que vai punir a todos, que são argumentos que a gente testa no Pulso Brasil, isso, de novo, traz um rescaldo para esses nomes do Judiciário. O próprio Sérgio Moro sempre foi uma figura muito aprovada, ele navegava ali em 60 e pouco por cento de aprovação. Nos últimos 3 meses, essa aprovação vem caindo bastante. Então, o perigo que a gente corre é ver que as instituições ligadas à Justiça e ao Judiciário caiam na vala comum dos partidos e dos políticos. Isso seria muito ruim. O ideal é que as instituições políticas também gozassem de muita aprovação, de muita confiança. O que é engraçado, Danilo, é que o Supremo, em algumas decisões, ele tem levado, parece, pelo menos muitos especialistas dizem, né? O Supremo está levando muito em conta a opinião pública, está jogando para a torcida. Mesmo jogando para a torcida, está se prejudicando. Quer dizer, não é muito bem essa saída, pelo menos. Porque virou uma... De novo, a instituição deveria ser preservada. O que está acontecendo com o Judiciário é a personificação. Você tinha vilões, você tinha heróis, agora você tem vilões. São os 11 supremos, né? Exatamente. Você fulaniza demais a instituição. Isso é muito ruim para o Judiciário, para a Justiça como um todo, para as instituições políticas também. Não deveria ser assim. Eu estou com a pesquisa de vocês, 2 coisas que eu achei muito interessante. A primeira, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Você faz uma comparação. Deltan Dallagnol tem um desconhecimento muito grande, Sérgio Moro não, e tem uma aprovação grande. Sim. Quer dizer, Sérgio Moro representa muito mais a Lava Jato do que Deltan Dallagnol. Sim. Um juiz representando muito mais uma operação do que um procurador. Sim. Algo um pouco esquisito, né? Tem muito a ver com a exposição na mídia. A correlação está muito ligada a isso. O nome do Sérgio Moro sempre aparecia muito mais, portanto, ele sempre foi sinônimo de Lava Jato. Outra coisa, Sérgio Moro, a aprovação, você mesmo disse, caiu. O legal das pesquisas de vocês é que dá para você ter uma estratificação, então dá para perceber em que aspectos, em que grupos ele caiu. Na verdade, foram todas as classes, de modo geral, principalmente as mais pobres, né? A C, D e E, tendo um movimento um pouco mais abrupto. E nas regiões Norte e Nordeste. Sim. Nordeste, onde o Lula tem feito as suas campanhas, tem crescido mais no Nordeste do que em outras regiões, e outros adversários têm caído também em decorrência de todo esse movimento, né? Ou seja, nós estamos novamente num cenário de polarização, né? Todos aqueles que de alguma maneira se posicionam ou são percebidos como o anti-Lula, o anti-PT, enfim, vão acabar ficando num polo, Lula em outro. Então, o Sérgio Moro, por uma questão óbvia, sempre foi um contraponto ao Lula. Aqueles que passam a apoiar o Lula com mais fervor vão se opor àqueles, ou vão desaprovar aqueles que são anti-Lula. Então isso bate muito mais fortemente hoje no Moro e no Dória, por exemplo. Isso é um bom exemplo, uma boa ilustração de como isso funciona, né? Danilo, a gente vai entrar no intervalo agora. Na volta a gente vai
explicar um pouquinho, o Danilo vai explicar um pouquinho melhor como funcionam essas pesquisas, qual é a metodologia, quais são as principais dúvidas e conclusões erradas que as pessoas tiram às vezes pensando nessas pesquisas, e vamos tratar da corrida eleitoral de fato, os nomes, como que está a aprovação, a desaprovação. Até daqui a pouco.